verdade, a cidade tem sido governada nos últimos anos pelo PT, né, desde que o Patrus entra na prefeitura em 92, e a partir do governo Pimentel começa a ter uma aliança com setores mais tradicionais da dita direita, né, mais especificamente com o PSDB. Essa aliança se consolida na eleição do Márcio Lacerda. Os últimos governos, em especial Pimentel e Márcio Lacerda, porque isso ficou mais claro, foram governos que tiveram um viés de aplicação do chamado projeto neoliberal muito forte. Sobre qual aspecto? A privatização do Estado, né? As parcerias públicos-privados cresceram muito na cidade, as PPPs, que é, na verdade, o serviço público sendo realizado pela iniciativa privada, né, e recebendo dos cofres públicos para fazer esse serviço. A terceirização cresceu demais na cidade, né? Algumas empresas públicas praticamente elas não deixaram de existir, mas elas perderam a função. Por exemplo, a SLU, a Urbel, em função da terceirização de serviços que eram anteriormente prestados por ela. Então isso foi muito forte, né? E um ataque muito grande aos movimentos sociais. Porque, óbvio, para aplicar essa política tinha que atacar quem resistisse a ela, né? Então essa foi, me parece, a tônica principal dos últimos governos. Bom, sobre o aspecto de ser uma mulher, invertendo a ordem da pergunta, eu acho que, é claro, tem um significado bastante grande das mulheres assumirem o espaço de poder. Não pelos motivos tradicionais, porque as mulheres são mais sensíveis ou têm um olhar mais amplo sobre a sociedade, mas porque o processo de construção de uma mulher enquanto uma liderança, uma figura pública, representa, em geral, um esforço e uma dedicação maior, né? Se um trabalhador normal tem que matar um leão por dia para viver, uma trabalhadora tem que matar 2. Então, é claro que sobre esse aspecto tem esse elemento, a figura, a liderança feminina construída, ela tem um aspecto de dedicação, de evolução, de construção pessoal superior ao dos homens, porque é uma sociedade machista e para vencer isso é necessário. Agora, é importante que a gente entenda que não basta ser mulher, né? Nós entendemos que a sociedade é dividida em classes. Existem os trabalhadores, existem as classes que são donos, né, das fábricas, dos bancos e que controlam o trabalho da maioria da população. Uma mulher que está aliada aos grandes poderios econômicos, ela também não tem como ter uma política para a maioria das mulheres trabalhadoras. Vou pegar alguns exemplos simples. O problema do salário igual para trabalho igual, por exemplo, né? A exploração da mão de obra feminina é uma forma que as grandes empresas têm de rebaixar a massa salarial de todo mundo, né? Então não tem como elevar o salário da mulher trabalhadora se você não enfrenta quem lucra com salários baixos, né? Então esse é um elemento importante. Uma outra bandeira importante para as mulheres hoje, que é o problema da educação infantil para todas as crianças de 0 a 6 anos em tempo integral, inclusive à noite. É uma bandeira importante para a mulher, porque o trabalho com os filhos ainda está sobre as mulheres. Também não é possível ser realizado se você não tiver um investimento forte em educação pública, e para isso tem que tirar dinheiro de outras áreas, né? O que representa partidos diferentes? Olha, o PSTU é um partido, e a gente não esconde de ninguém, que defende uma revolução para derrubar o capitalismo e construir uma nova sociedade socialista. Agora, nós também não mentimos que não é possível fazer isso através de uma prefeitura. Então, o que nós estamos propondo na prefeitura são mudanças muito viáveis. Pegar os recursos que existem e aplicar nas áreas essenciais onde as pessoas precisam, né? Partidos diferentes que não têm na sua campanha o financiamento, a marca das grandes empresas, têm condição de fazer um governo mais, não é só mais honesto, né? Mais honesto, mas mais comprometido com a maioria. Tá certo. A respeito da sua carreira de professora, quais vantagens você acha que ela pode trazer, tanto no sentido de eleitores e no sentido de conhecer mais a realidade da questão, por exemplo, da educação de Belo Horizonte?
Bom, ao ser professora, eu conheço bem o problema da educação. Eu sou professora pública há 21 anos, já passei por escolas estaduais e escolas municipais, sou professora pública por opção. Agora, isso é lógico que me mostra, eu tenho uma realidade sobre o aspecto da educação por dentro, né? Belo Horizonte hoje vive um grande drama. Os índices, né, de avaliação externa do IDEB subiram na cidade e a população não entende isso. Os índices subiram, mas a qualidade das escolas não melhorou, muito antes pelo contrário, acabou. Por quê? Porque um dos índices do IDEB é a aprovação automática. Então, é o índice de aprovação. A aprovação automática melhora os índices do IDEB sem que você tenha necessariamente a melhoria da qualidade. E hoje nós temos simulados, a exemplo do que os cursinhos pré-vestibulares fazem para treinar os estudantes a fazer a prova do vestibular, desde das séries iniciais do ensino fundamental dentro da escola pública. Não é que a criança aprendeu mais, ela treinou mais para fazer um determinado tipo de prova e por isso ela se sai melhor. Então isso não tem a ver com a aprendizagem. Esse é um elemento. Mas eu acho que o mais importante não é nem isso. É porque o fato de eu ser professora e ter ficado um tempo no sindicato, eu já visitei em algum momento quase todas as escolas de Belo Horizonte. Isso significa que em algum momento eu já visitei quase todas as comunidades de Belo Horizonte, né? Porque as escolas municipais são 200 escolas que estão espalhadas por muito tempo. E eu convivo com a realidade dos professores, que representam um setor de trabalhadores com estabilidade no emprego, precário, mas com um salário, né? E com uma condição de segurança, de fazer prestação, comprar casa própria, etc. Mas eu convivo com o outro lado da moeda também muito de perto, que são os meus alunos e os pais dos meus alunos, que são trabalhadores em geral desestruturados, que não vivem essa perspectiva, né? Então, por exemplo, os pais dos meus alunos compram um carro, mas não compram casa, porque as perspectivas de financiamento de 20 anos não permitem a um trabalhador nessa faixa salarial ter um envolvimento Eu estava conversando com uma pessoa esses dias, ela disse do programa Minha Casa Minha Vida, uma moradora de uma ocupação. Pediram para ela 25 mil reais de entrada numa casa. Ora, uma trabalhadora que ganha salário mínimo, ela não tem como acumular 25 mil reais, né? Se ela tivesse, ela estaria pagando um aluguel para viver numa condição melhor do que ela vive hoje. E assumir uma prestação de 300, 400 reais para quem ganha salário mínimo por 25 anos é um negócio muito maluco, né? Então eu vivo com a realidade, bem ou mal eu convivi com essas duas realidades. E com uma juventude que vive uma contradição muito grande, né? Porque são jovens que querem uma perspectiva de vida, jovens absolutamente normais, como os jovens de classe média, que sonham as mesmas coisas, sonham em ter boas roupas, sonham em ter boas casas, sonham em ter os aparelhos eletrônicos da modernidade, né? Mas não vê essa possibilidade colocada e são muito disputados pelo tráfico, né? Então, ao vivenciar essas realidades, eu acho que isso, a minha condição de professora, favorece estar no governo. Não só a condição objetiva de ser professora, mas por ter vivenciado de perto vários focos diferentes da vida das pessoas da cidade. Tá certo. Você esteve no debate do Colégio Santo Agostinho na última sexta-feira. O que você achou da participação dos outros candidatos, ausentes e presentes? Enfim, Então, as ausências, eu disse no debate, eu acho lamentável e eu não tenho pudores de falar. Eu acho que a ausência, principalmente do prefeito, né, do Márcio Lacerda, é lamentável, porque na verdade existe uma arrogância nisso, né, por estar na frente das pesquisas, mas existem mais do que isso, né? Existe uma dificuldade de mostrar o projeto de cara limpa, porque uma coisa é o que se mostra na televisão. A televisão tem um filtro, uma maquiagem, uma construção, né? O que a gente fala na televisão, a gente treina antes. O que se fala no debate, você não treina antes, né? Então, é uma diferença muito grande. Dos presentes, não resta dúvida que sobre o ponto de vista de debate, todos os candidatos hoje são quadros. São quadros o quê? São pessoas que se formaram na vida pública, né? E que dão conta do debate, todos eles, né? Dos mais simples aos mais, não digo os mais simples, né? Dos que têm menos expressão aos que têm mais expressão.
Então, é claro que a participação de todos no debate é uma participação satisfatória sob o ponto de vista. O que eu acho complicado? Eu acho complicado, primeiro, um descomprometimento com a história do partido, né? Uma tentativa de descolar a imagem pessoal dos grupos políticos a que pertence, né? Que é uma tentativa que tem muito no Brasil hoje, de descolar a pessoa do seu grupo ideológico. Isso está errado, né? Porque não existem governantes que governam sozinhos e apesar de tudo, né? São imagens construídas de heróis. As pessoas governam dentro de um grupo e o que esse grupo faz é corresponsabilidade delas, né? Então eu acho que esse é um problema. A tentativa de descolar a história do seu grupo político e de personalizar a eleição. E não é assim. Não existe prefeito que governa sozinho, não existe presidente que governa sozinho. Se governa a partir de uma história, e é bom que não tenha, né? Porque todo mundo que faz as coisas sozinho tende a errar mais, né? Então é esse o elemento que eu acho. Agora, o debate, eu falei isso lá no Santo Agostinho, o debate nas escolas secundaristas foram, em quase todas elas, no Santo Agostinho também, ao serem muito bem preparados, né, porque teve um processo de discussão, formação com os estudantes estudaram a proposta dos candidatos, são debates de altíssimo nível, né? Tá certo. Ainda com relação ao debate, vocês ressaltaram muito a importância do segundo turno. Você acha que se ocorrer, qual que é a importância disso e como que vai acontecer? Acho que tem dois elementos. Eu acho que uma coisa é inegável, alguém vai ganhar as eleições. É melhor que quem ganhe não ganhe tão descolado do restante. É melhor que quem ganhe sinta a pressão de que existem forças que se contrapõem e que têm peso na cidade, né? Forças de oposição numa cidade que tem peso para rebater é sempre importante, para pressionar quem está no governo a ir para um rumo que atenda mais a coletividade. Então, eu acho sempre melhor que nenhum candidato ganhe no primeiro turno, em qualquer hipótese, porque eu acho sempre melhor ter mais disputa sobre esse aspecto, né? A unanimidade, e esse é um dos problemas de Belo Horizonte, desde a gestão Pimentel, se construiu uma certa unanimidade na cidade. Você pega a Câmara de Vereadores, não tinha oposição na Câmara de Vereadores, e isso, para dirigir uma cidade, é muito ruim, né? Então, esse aspecto eu acho que é importante o segundo turno. E segundo, que nós achamos que não dá para as pessoas definirem o seu voto pelo que a imprensa determina, né? É como se a eleição já tivesse determinada antes de começar a campanha eleitoral. Quer dizer, você tem pesquisas de opinião antes de começar a campanha eleitoral, que são massivamente divulgadas, e as pesquisas determinam, às vezes, até a aparição dos candidatos. Então, na verdade, você tem uma situação em que a imprensa determina quem são os candidatos que podem ou não disputar as eleições. E isso é um negócio que precisa ser invertido, né? Então, o rumo ao segundo turno tem um pouco a ver com isso também, com furar essa lógica. Justamente isso. Às vezes as pesquisas não são o que realmente, a realidade, o que realmente acontece, né? Dos votos, das intenções e tudo. Se por acaso acontecer um segundo turno entre PT e PSB, a senhora pretende se posicionar a favor de algum dos dois partidos? Não. O PSTU chama o voto nulo. E por quê? Porque, como eu disse antes, não existe diferença do projeto político do PT e do PSB. E quem diz que não existe diferença não somos nós, são eles próprios. Eles governaram Belo Horizonte com o mesmo projeto, até um mês antes das eleições. Na verdade, o candidato do PT foi a favor da aliança, não foi contra. Ele se viu forçado a ser o candidato do PT, justamente até para os grupos dissidentes não assumirem a frente. Então, eu não posso disputar pessoas, eu não acredito nisso. Eu acredito que são projetos políticos. E se são projetos políticos iguais, eu não posso dizer que tem um menos pior. Em outros momentos, nós chamamos o voto no PT, né? Na primeira eleição do Lula, nós tivemos candidatura própria, e quando o Lula foi para o segundo turno, nós chamamos o voto. Mas é porque o PT não tinha vivido uma experiência ainda e não tinha aplicado concretamente o seu projeto. Nós suspeitávamos, mas a experiência não tinha sido feita. Não é o caso, nesse momento, né?
O PT fez tudo de errado que o Márcio Lacerda fez. Ele aparelhou a prefeitura, o número de cargos é imenso, trabalhou para a privatização da cidade, foi a favor das parcerias público-privadas, pega dinheiro das mesmas empresas que o Márcio Lacerda pega, né? Então não tem como escolher entre um e outro. Por fim, candidata, eu gostaria do seu recado para a juventude, que vai começar, muitas pessoas do terceiro ano vão voltar pela primeira vez, né, nessas eleições. Seu recado para os jovens. Eu vou repetir o que eu tenho dito em tudo quanto é escola, e que eu acho realmente isso. Se a juventude não tem dentro de si o germe de revolucionar a sociedade está condenada a se paralisar, ao ostracismo, né? Porque é a fase da vida em que tem que existir maior perspectiva de mudança, né? E o voto, ele é um elemento importante sobre isso, né? Porque é um pequeno momento onde é possível propor mudanças de fato, né? Agora, não parem no voto, né? As coisas não se resolvem pelo voto único e simplesmente no Brasil. Essa democracia de 2 em 2 anos, a gente vai, aperta um botão nas urnas, nós temos que inverter isso. Além do voto, é preciso ter uma organização, uma luta permanente se nós queremos mudar de fato a sociedade. Nos condenaram a exercer o direito democrático de 2 em 2 anos, escolhendo uma pessoa para governar e dando a ela um cheque em branco, para que ela faça o que ela quiser. Nós temos que reverter isso, né? Nós temos que exercer ou exigir a democracia constantemente, através da nossa organização e da nossa luta. Obrigada. Obrigada a você. O trabalho a gente